Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, que Deus abençoe o seu dia. Gostaria de deixar uma mensagem para o seu coração nesta manhã, registrada no livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, que diz assim: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vou ler mais uma vez. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando eu era criança, eu e os meus amigos brincávamos muito, e havia uma brincadeira que nós fazíamos com um inseto, um tipo de inseto pequenininho, um tamanho assim mais ou menos, e ele parecia um mosquito bem grande, com as asas que bate bem rápido. Ele paira no ar assim e voa muito rápido, se deslocando com uma velocidade muito rápida. Geralmente próximo de lagoas, que ele fica batendo em cima das águas. Nós chamávamos de motoca. Mas aquele inseto, nós pegávamos ele e amarrávamos uma linha nele, de modo que não machucasse ele. Só dava um nozinho na linha e amarrava ele. E soltava, e quando soltava ele voava. E quando ele voava, a gente deixava ele voar, pousar, e depois puxávamos de novo. E assim era. E eu observei hoje que aquela brincadeira, ela traz um exemplo de como Satanás faz com as pessoas que estão presas na corda do pecado. Ele amarra essa corda nas pessoas e dá a corda, e a pessoa voa e acha que está livre, e ao mesmo tempo ele puxa novamente, e assim ele controla toda a vida daquela pessoa. O que eu quero passar para você hoje, a palavra que eu quero deixar para você hoje, eu intitulo ela Uma Vida de Obediência. Atos capítulo 5, nós lemos aqui sobre obediência. E como você toma as suas decisões? Como você toma as suas decisões? Você tenta determinar o que vai lhe trazer mais benefícios? Ou você se esforça para agradar ou impressionar os outros? Como está a sua vida nas decisões? Você permite as emoções assumir o controle da sua vida e tenta fazer uma escolha lógica ou não? Homens e mulheres sábios aprendem a obedecer a Deus e deixar todas as consequências nas mãos do Senhor. Todo aquele homem e a mulher sábio, ele aprende a deixar tudo nas mãos do Senhor. Não há nada mais importante na vida do que seguir a Jesus e confiar nele para todas as suas necessidades. Mas nós vamos ver aqui o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia nos mostra acerca de obediência, acerca de obedecer. Exemplo bíblico: quando os apóstolos foram orientados a parar de pregar em nome de Jesus, eles responderam: devemos obedecer a Deus antes que os homens. Atos capítulo 5, versículo 29, que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que vinham muitos coxos, aleijados, enfermos, eram trazidos aos apóstolos, aos discípulos ali. Eles oravam e Jesus, e a sua fé curava. E agora, Deus fazendo esse milagre através dos apóstolos, eles sentiram inveja. E os saduceus mandaram prender aqueles homens. E a Bíblia diz que um anjo tira eles da prisão, os apóstolos da prisão, Pedro. E agora eles estão pregando em praça pública de novo. E eles mandam buscar eles de novo. E eles voltam ali. E eles perguntam: com que autoridade vocês estão pregando em nome desse Jesus que nós falamos que não é para pregar? Estão querendo trazer sobre nós o sangue desse homem? E Pedro diz: não,
e os apóstolos, eles disseram: não, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, porque importa obedecer mais a Deus que aos homens. E a obediência, a minha mãe, quando eu era pequeno, ela sempre nos ensinava a obedecer o pai, a mãe, obedecer os mais velhos, obedecer os professores, obedecer a Deus. E a obediência, ela traz coisas incríveis para as nossas vidas. E a Bíblia nos mostra acerca de obediência que é semeando que nós colhemos. Em Gálatas 6,7 diz que o que o homem semear, isto também ceifará. Toda ação tem um impacto, para o bem ou para o mal. Nossas decisões determinam a qualidade das nossas vidas. Tudo aquilo que você decidir vai determinar a qualidade da sua vida mais na frente. Existem na Bíblia alguns nomes que foram desobedientes a Deus. A Bíblia diz: tenha certeza que o seu pecado vos há de achar. Em Números capítulo 32 e 23. Então não adianta você tentar esconder do seu pecado, porque aquilo que você plantou, isso você vai colher. Imagine quão diferente seria a história nas Escrituras se a humanidade soubesse e entendesse o que desobedecer a Deus custaria. Se o homem descobrisse qual o preço da desobediência, Adão e Eva nunca teriam comido o fruto proibido. A nação de Israel teria escolhido lutar pela terra prometida na primeira vez, em vez de ficar 40 anos no deserto. Então, as decisões, elas têm um reflexo muito grande no seu futuro. E nós temos que ver que Jonas também, ele teria de bom grado viajado para Nínive para pregar a palavra de Deus se ele tivesse obedecido a Deus. Então, existem pessoas que desobedeceram a voz de Deus e tiveram grandes consequências. Quando você desobedece, a consequência vem. Existem homens e mulheres que foram desobedientes, e hoje passam por problemas seríssimos, porque são consequências daquilo que eles fizeram. É a colheita de uma semeadura que não era para ser feita. Mas também nós vimos ao longo da história personagens bíblicos que foram fiéis. O Senhor recompensou aqueles que estavam dispostos a seguir os seus mandamentos. Noé, por exemplo. Noé foi convidado a construir um barco enorme que fez dele o motivo de chacota dos seus conterrâneos, mas ele estava pronto quando o dilúvio veio. Ele obedeceu a Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele continuou obedecendo, mesmo sendo motivo de chacota, mesmo as pessoas rindo dele, mesmo as pessoas fazendo zombaria dele. Mas quando o dilúvio veio e exterminou a todos, Noé estava pronto e ele estava guardado. A Bíblia nos mostra que Moisés, ele se tornou um nômade do deserto, teve que comparecer diante de Faraó, o líder de uma grande e poderosa civilização da época, e exigir liberdade para os israelitas. E finalmente as pessoas foram autorizadas a ir. Nós vemos que Moisés também, cheio da unção da graça de Deus pela obediência, ele perseverou e Deus deu o livramento àquele povo. Josué foi ordenado a marchar ao redor de Jericó por 7 dias, em vez de confiar nas suas habilidades militares em que ele conhecia, e destruiu o exército inimigo. Josué confiou em Deus. Josué obedeceu a Deus. Veja que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Moisés obedeceu, Josué obedeceu, Noé obedeceu. Neemias corajosamente pediu ao rei da Babilônia suprimentos para reconstruir Jerusalém e recebeu tudo o que precisava, incluindo guardas de segurança para ajudá-lo a chegar até a cidade. Obedeceu à voz de Deus. Obedecendo à voz de Deus. Em cativeiro também, Daniel e seus 3 amigos se recusaram a comer carne porque não eram preparados de acordo com as leis dietéticas hebraicas. Eles recusaram a comer carne. No entanto, eles eram mais saudáveis do que todos os outros rapazes daquele lugar. Olha para você ver a obediência, o que faz na vida de uma pessoa. Pedro e os apóstolos recusaram a parar de pregar
acerca de Jesus, apesar de terem sido ameaçados com açoites e prisão. Eles ameaçaram os apóstolos. Eles ameaçaram de açoite, ameaçaram de prisão, ameaçaram até de morte, mas eles obedeceram a Deus. E um servo fiel, ele obedece a Deus. Uma pessoa que é fiel, ele obedece à voz de Deus. Mas existem alguns requisitos. Existem alguns requisitos que, como crente, nós devemos ter. Primeiro, crer que Deus é soberano. Ele controla todas as coisas em todos os tempos. Tudo está no seu controle. Tudo está no controle de Deus. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Então nós temos que crer que Ele é soberano. Segundo, confiar que Ele vai trabalhar para o nosso bem a cada situação e circunstância. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, se tudo coopera, você tem que confiar. A confiança é muito mais do que você imagina. Quando você confia, você descansa. Quando você confia, você pode dormir em paz, porque você sabe que Deus está trabalhando por você. Amar ao Senhor. Amar ao Senhor é muito importante. A Bíblia diz que nós mostramos nosso amor por Ele, devemos mostrar o nosso amor por Ele, obedecendo os seus mandamentos. E não apenas quando eles são convenientes e desejáveis a nós. Nós não devemos amar a Deus somente nos momentos em que nós precisamos, somente na hora da tristeza, da angústia, da enfermidade, da dor, não. Nós devemos amar a Deus em todos os momentos. Devemos amar a Deus não só nos momentos convenientes e desejáveis, mas devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Este amor, ele nasce no nosso coração. Ouvi-lo também. Quando você ora, você deve ouvir a Deus. Quando você for orar, pare um pouquinho para ouvir o que Ele tem a dizer com você. Porque tem pessoas que vão orar. Ele tira o tempo para falar, mas ele não tira o tempo para ouvir o que Deus tem para falar com ele. Então, temos que ter ouvidos para o Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Seja corajoso. Um dos requisitos também muito importante, ser corajoso. Obedecer a Deus para obedecer a Deus é preciso coragem. É preciso muita coragem, porque seguir a sua vontade muitas vezes leva ao conflito. E você deve estar disposto a fazer o que é certo de qualquer maneira. Você tem que estar disposto a fazer o que é certo, custe o que custar. Pense em o que pensar, queira ou não queira. Fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus. Mas quando nós obedecemos a Deus, há resultados. Quando nós obedecemos a Deus, nós vemos resultados nas nossas vidas. Você pode começar a experimentar a vitória pessoal, se você seguir a sua vontade, se você seguir a vontade de Deus, mesmo se o mundo não considerá-la um sucesso, mesmo se o mundo achar que isso não é um sucesso para você, você tem que ouvir a voz de Deus, como Noé ouviu, e o mundo falava com ele, não, você está louco, não vai chover. Mas ele insistiu, e quando veio o dilúvio, Noé estava pronto e guardado por Deus. Ele entrou na arca, e aí veio a destruição. A Bíblia diz em Josué, capítulo 1, versículo 8, não se aparte da sua boca as palavras do livro desta lei. Medita nela dia e noite, para que tenhas cuidados de fazer conforme tudo quanto está escrito nele. Porquanto então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Quando você dá ouvido à voz de Deus, quando você obedece a Deus, o Senhor abre os caminhos. E tudo aquilo que Ele te ensinou, tudo aquilo que Ele te orientou a fazer, vai acontecer. E as pessoas podem olhar e dizer que não é a lógica humana, não vai acontecer, mas Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha com coisas que o homem não viu, que o homem nunca imagina. E Deus pode pedir-lhe para você
algo que não faz sentido a partir de uma perspectiva humana. A nossa ótica humana, ela não consegue enxergar as coisas que Deus tem para fazer. Imagine você, um homem construir um barco como Noé construiu. E as pessoas não conheciam chuva ainda, porque não havia chovido na terra. Eles pensaram que aquele homem estava louco, mas ele teve o livramento. Imagine você ir para uma guerra e ganhar a guerra só com trombetas, só tocando trombetas. Mas é assim que o Senhor faz. Imagine o Senhor te mandar para uma guerra e fazer como Gideão, cântaros com água, tochas de fogo e trombetas. Meu Deus, é uma coisa que é ilógico. Eles têm arma, vão vencer. Mas Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha fora da ótica humana. A obediência, ela conduz à paz e alegria sobrenatural em todas as circunstâncias. Isto é um resultado. Quando você obedece, a paz e a alegria sobrenatural. Uma paz e uma alegria que não há neste mundo. Uma paz e uma alegria que mesmo passando por problemas, você vai ter. Ela te conduz em todas as circunstâncias. O crescimento espiritual, a maturidade, isso são resultados também que vêm quando os crentes continuam a caminhada com Deus em meio ao sofrimento. Quando você está passando por lutas, por provas, por tribulações e obedecendo a Deus, você cresce espiritualmente, você se torna maduro espiritualmente. E aí você começa a enxergar os planos de Deus para a sua vida. O Pai pode levar você a desistir de um hobby, de doar um bem valioso. O Senhor pode tocar no seu coração para que você doe alguma coisa. Muitas pessoas são apegadas nos bens materiais. Muitas pessoas são apegadas em carros, em roupas, em casas, em dinheiro. Mas se Deus tocar no seu coração e mandar você fazer, você tem que fazer. E faça de bom grado. E Ele vai falar com você justamente naquilo que você mais gosta. Para testar a sua fé, para testar o seu coração. Quantas vezes pessoas já chegaram na minha casa, pastores, e Deus falou comigo. Busca no seu guarda-roupa uma blusa, um paletó assim, assim, assado. E quando eu ia lá olhar, era o paletó que eu mais gostava. É a blusa que eu mais gostava. E Deus falava, dá para ele. E eu tirava, puxa vida, Senhor. Eu dizia, puxa vida, Senhor. Logo esse. E Deus dizia, é esse mesmo. E eu pegava aquilo ali e entregava para a pessoa. E faço isso de bom grado. Então Deus pode fazer isso com você, para ver se você realmente é obediente, para ver se você entrega, como Abraão. E Deus lhe deu uma promessa, agora Deus lhe pede aquela promessa, o seu filho Isaque. E Abraão sobe ali, imagina o coração de Abraão, subindo a Moriá com Isaque, e já com a lenha preparada, com tudo na mão. E o menino pergunta, papai, nós temos a lenha, temos o fogo, temos tudo, mas aonde está o cordeiro? E o coração daquele velho homem olha para o seu filho, eu imagino que aquebrantado. Talvez quem pode nos dizer que não, mas quem sabe ele com lágrimas nos olhos. Ele disse, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Mas ele obedeceu. Ele obedeceu. Imagine aquele homem preparando aquele altar, aquele holocausto, aquelas lenhas. E quando tudo preparado estava, ele toma o seu filho, e coloca uma venda nos seus olhos. Imagine o coração daquele rapaz de Isaque, como que estava também, apreensivo. Mas a Bíblia não diz que Isaque esperneou, que Isaque correu, não. Ele aceitou também o sacrifício, porque o Espírito de Deus estava ali tomando conta de toda aquela situação. E quando o Espírito de Deus está tomando conta da situação, não precisa você se preocupar, porque Ele não vai deixar você sofrer. Quando Abraão levantou o cutelo para matar Isaque, a Bíblia diz que o anjo segurou a sua mão e disse, Abraão, não faça tal coisa, porquanto agora eu conheço a tua fé, a tua obediência. E a Bíblia diz que quando Abraão olha, havia um cordeiro, um cabrito, um carneiro, embolado com os chifres nas árvores ali,
e ele nos arbustos, e ele pega aquele carneiro e sacrifica ao Senhor. Veja que o Senhor não deixou ele sofrer. Veja que o Senhor não deixou ele matar o filho dele, mas ele pediu aquilo que ele mais gostava. Quem sabe o Senhor hoje está pedindo aquilo que você mais gosta. Quem sabe o Senhor está pedindo para você ofertar como aquilo que você mais gosta na sua casa. Não se apegue a bens materiais, não se apegue a pessoas, não se apegue a nada. Tudo pertence a Deus. E quando Deus te pede algo, é porque Ele vai te dar um muito maior na frente. Deus pediu a Abraão ali o seu filho, mas Ele não deixou sacrificar. Mas Ele deu uma promessa para ele de ser pai de uma nação, de ser pai de uma multidão que seria como a areia da praia. Você pode contar a areia da praia? Assim foram as bênçãos de Abraão. Deus abençoou aquele homem pela obediência. Ele pode pedir para lhe dar uma benção, algo financeiro, um dinheiro, quando o dinheiro é escasso. Às vezes você não tem. Às vezes você não tem naquele momento, mas o que você tem, Deus te pede para fazer a obra. E você segura, não faça isso. Ouça a voz de Deus para que Ele possa fazer a vontade dEle na sua vida. Porque de graça recebeste, de graça dá. E tudo aquilo que Ele traz para nós, nós devemos dividir também. Se Ele traz com uma mão forte, abençoado, abençoe também com uma mão forte e abençoadora. Não uma mão segura, mas uma mão abençoadora, um coração abençoador, para que as bênçãos venham sobre você também. O Senhor quer que você sirva em sua igreja, em sua casa, e assuma um papel de liderança, embora você talvez se sinta incapaz de fazer isso. Deus está te capacitando para fazer o que Ele te chamou para fazer. Deus não escolhe homens capacitados. Deus não escolhe homens que batem no peito, que dizem que são doutores. Ele capacita aquele que quer fazer a sua obra. Ele capacita aquele que Ele escolhe para fazer a sua obra. Pode ser um pobre, pode ser um rico, pode ser um negro, pode ser um branco, pode ser um homem, pode ser uma mulher, uma criança. Deus capacita através do Espírito Santo. E a obra fica completa. Quando você precisar tomar uma decisão importante, querido, não se baseie principalmente em seu próprio raciocínio. Ore a Deus. Não se baseie nas opiniões dos outros, mesmo que talvez tenha funcionado no passado. Ore a Deus. Busque a direção de Deus. Fique de joelhos diante do Senhor. Derrame o seu coração. Passe algum tempo em oração, em leitura da Bíblia Sagrada. Ouça a voz de Deus. Ouça a sua voz e depois siga a sua orientação específica ao qual Ele quer para a sua vida. Obedeça a Deus. Deixe todas as consequências para Ele. Mas obedeça a Deus. Se você levar a sério essa obediência, esse princípio, você terá o privilégio de ver o Senhor realizar grandes coisas dentro e através de você. Mas, pastor, eu não conheço esse Deus. Eu não conheço. Como vou obedecer a quem eu não conheço? Eu quero te dizer que Ele está se apresentando a você hoje. Como Ele se apresentou a Noé, como Ele se apresentou a Abraão, como Ele se apresentou a Moisés, como Ele se apresentou a Paulo, como Ele se apresentou a João. Paulo, um perseguidor, Ele se apresentou a ele. E Paulo caiu ali naquele lugar, no caminho de Damasco. E ele disse: Senhor, quem és tu? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora, Paulo conhece e o seu coração muda. Moisés, lá no Monte Horebe, ele estava ali e ele viu uma sarça ardendo em fogo, mas não se consumia. E o Senhor diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Mas antes o Senhor diz a ele: eu sou o Deus. Quando Moisés pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou o Deus de teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele se apresentou. E assim Ele está se apresentando a você. Como Ele se apresentou a João na ilha de Patmos. E Ele diz, como Ele disse a João: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Fui morto,
mas eis que aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Agora ele se apresenta a você. Eu sou Jesus. Para que você tenha salvação, para que você possa obedecer às palavras deste livro, da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Jesus se apresenta a você e ele diz a você: verti todo o meu sangue na cruz do Calvário, morri naquela cruz, mas ressuscitei, estou vivo, tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Quero te abençoar, quero te salvar. Ele está se apresentando a você nesta tarde. Agora você que quer receber esse mesmo Jesus que se apresentou a eles, este mesmo Deus que se apresentou a Noé, que se apresentou a Moisés, que se apresentou a Abraão, a João, a Paulo, a mim, e agora se apresenta a você. Ore comigo essas palavras. Senhor Jesus, ouvi a tua palavra, creio no meu coração que tudo que eu ouvi é verdade. Creio que tu morreu naquela cruz do Calvário. Creio que derramastes ali todo o teu sangue, Senhor, por mim. Creio que morreu e ressuscitou. Ó Senhor, no meu coração eu creio e com a minha boca eu confesso que só Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Traga-me a salvação, para que eu entre na cidade pelas portas. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, toma essas vidas em tuas mãos, que o Senhor possa estar se apresentando a eles agora, Senhor, e que eles possam, a partir de hoje, obedecer, aprender esse princípio, obedecer, não somente, Senhor, a tua palavra, porque é a mais importante, mas obedecendo a tua palavra, aprenderão a obedecer os pais, as mães, a obedecer os seus senhores, os professores, a obedecer os mais velhos, enfim, a obedecer quando lhe for necessário. Eu te peço por cada um que está assistindo e ouvindo essa mensagem neste momento. Entra com a provisão na casa de cada pessoa, na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar nesta tarde. Eu sou o pastor Edilson, do Ministério Rosa de Saron Florescendo Vidas. Uma família para abençoar a sua família. Fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.